isso aí, vamos lá, né? Vamos embora. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini dólar e... Cara, assim, tô frustrado de novo. Tô com raiva, tô deprimido, tô frustrado porque sexta-feira eu ganhei, segunda e terça eu perdi. E sempre perde muito mais do que tu ganha, então tu tá sempre correndo eternamente atrás do rabo. É o jogo do tigrinho da classe média. É a aleatoriedade. Sim, aleatoriedade, que é o que permeia os ativos futuros da B3, infelizmente, sim. E esse troço tá sempre querendo te provar que não, seu setup não funciona e você vai perder muito dinheiro com isso. A conta safe, 30 dias, cara, até que funcionou. Consegui dobrar o capital que tinha ali. E na conta cheia? Não. Estou perdendo muito dinheiro. De novo. Porra, muito chato isso, cara. Vamos pras notícias desse caralho, dessa caceta. Isso aqui é outra coisa, né? As notícias dos Estados Unidos não estão saindo, né? Porque hoje tinha que ter... Não lembro que notícia que tinha hoje. Tinha uma notícia que eu tinha falado ontem. Sumiu a notícia. Sumiu. Ofertas de emprego de Oates, meio-dia. Sumiu. Hoje de manhã, quando eu fui ali olhar, não tinha notícia. Como se eu tivesse inventado essa história. Então, meu amigo, variação de empregos privados, que era da semana passada, se eu não me engano, diz que vai sair 10 e 15. Vai sair? Não sei. PMI do setor de serviços? Vai sair? Não sei. PMI ISM não manufaturas, que tem uma volatilidade absurda. Vai sair? Talvez saia, talvez não saia. Não sabemos! Vamos para o chamado 60 minutos. Índice, metralhei hoje. Hoje eu metralhei por ódio, sim. Fez tudo que eu tava desenhando, né? Exatamente o que eu tava desenhando. Tentei segurar, fatiou, passou, violinou, fatiou, passou, violinou, fatiou, passou, violinou. Foi esse que ia, não foi, voltou. Tinha feito um movimento medido. Fiz uma operação linda na parte da tarde. Saí de casa para levar meu filho na terapia com uma operação aberta. Cheguei na terapia, tinha feito o movimento, tinha começado a fazer o movimento. Acabei coletando 345 pontos, o troço entregou 1.145 pontos. Foi exatamente no movimento medido, passou ainda mais, foi indo pro alvo que eu falei ontem. Ninguém assistiu as minhas projeções e eu falei entre 162 mil e 163 mil, foi em 162.435. Eu acreditei? Não acreditei. Então, para amanhã, cara, quebrou a estrutura. Para fazer o movimento, ele vai ter que quebrar essa estrutura agora aqui de novo. Esse recuo que ele fez, ele quebrou a estrutura aqui, ele tem agora a mudança da característica do preço nesse ponto aqui, ó. Segue comprador monstro, né? Fez um movimento medido aqui, fez um movimento medido aqui. Qual foi o movimento medido, né? Foi essa perna aqui. Ele fez essa perna aqui e ele repetiu essa perna aqui. Eu até fiz menor essa perna, na verdade, cara. Fiz essa perna a partir daqui, se eu não me engano. E aí ele veio daqui, ó. Movimento medido certinho. Então, depois eu mostro ali nos ticks. Cara, bullish total e o diário. Detonou tudo. E aí o que a gente tá esperando, que eu já tinha falado sobre isso? É que eu não confio nas minhas projeções. Mas é isso, não é sobre estar certo. Porque esse cara andou para baixo, ele anda para cima desse range. Então sim, tem aquele alvo que eu tinha falado lá. 163, 713, se eu não me engano. Sim, esse é o alvo. E ele tá indo lá, lindamente. Lindamente. Vamos para os... MT5, meu ticket! Índice. Mapeei tudo. Metralhei esse gráfico. Na fúria, na raiva. E ele me limpou. E deu um drawdown absurdo. Aí depois, isso aqui foi tudo lixo, tudo merda, tudo stop. Stop. Cadê? Stop. Foi aqui, stop. Foi, stop. Esse aqui foi fantástico. Andou 300 pontos, voltou, me tirou no 0 a 0. Eu peguei e abri outra operação aqui na rádio, isso aqui foi no ódio. Ele andou até aqui e entregou 625 pontos. Tirou um pouquinho do loss. Imaginei que ele ia seguir, né? Mapeei essa perna aqui do movimento medido. Falei, esse cara aqui vai seguir. Aqui foi onde ele parou esse feed Kenga. Eu vou destruir ele até lá e vou me dar muito bem. E aí ele fez o setup, perfeito. Fez a mudança da característica do preço. Eu falei, isso aqui é um pivô falso. Batiou, passou. Bom, primeiro quando ele veio aqui eu vendi, né? Foi lá e tuf, me tirou no 0 a 0. Vendi, tuf, no 0 a 0. Tá bom, então comprei. Toma, stop. E aí comprei aqui de novo e carreguei até aqui, 345. Sabe o que ele fez, meu amigo? Sabe o que ele fez? Olha lá, ele entregou, meu amigo, meros, desde a minha entrada aqui. Ali, ó, 1.273 pontos. 4 horas, sim, foram 4 horas de operação. E detalhe, né? Nessa operação aqui que eu fiz, ó, esse fio de Kenga, vocês estão vendo? Essa operação aqui, obviamente que eu não deixei sem stop, né? Porque eu tinha saído, né, cara? Fui levar meu filho na terapia, eu fiz uma abertura aqui e, cara, botei meu stop aqui, 275 pontos. Ele andou 230 pontos. Voltou, veio. E aí ele acelerou. Quando eu tava lá na terapia do meu filho, ele começou a fazer esse movimento aqui. Falei, bom, então agora eu não saio, né? Ele veio até aqui pra me estopar e não conseguiu me estopar, agora eu não saio mais. Eu falei, vou segurar, e aí bateu nesse topo aqui, que era a quebra da estrutura dos 60 minutos.
Fez esse pullback, eu saí aqui, fiquei super feliz. Ufa, consegui diminuir um pouco meu loss. Aí ele toma. E toma. Fazer amanhã? Ah, comprador, né? Só esperar um pullback. Mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Vou tirar o alvo. Bom, o alvo final é bom explicar, né? O alvo final tá lá, né? Aquele ponto que eu falei pra vocês, ó. 163, 715 lá, ó. Vamos tentar levar ele até lá, né? Tentar levar ele até lá. 119, né? Vamos, 746. Vamos tentar levar ele até lá amanhã. Óbvio que comprar aí é uma idiotice, uma insanidade, né? E o que eu fiz aqui foi basicamente isso aqui, ó. Quando ele quebrou a estrutura dos 60 minutos rompendo esse topo aqui, eu identifiquei que isso aqui seria um suporte. Quando ele voltou aqui, eu falei, beleza, vamos tocar ele reto. Beleza, stop. Beleza, vamos tocar ele reto. Aí ele deu. Transformou isso aqui num suporte, mas são regiões. Não quer dizer que é uma linha certinha de suporte. Não. É uma regiãozinha. Entendeu? Tu pode unir até aqui, ó. Aquele praia lá embaixo. E fica uma regiãozinha de suporte. Tem que procurar pelas entradas ali e sentar nas tuas mãos. Eu fiz meia boca. Podia ter feito melhor. Então é isso. É o menor sinal de um pullback. Agora a gente precisa de um pullback. Um pullback onde? Onde, né? Um pullback agora. Nessa região aqui, ó. A gente usa esse cara aqui, ó. Como um suporte de novo. Entendeu? Essa quebra da estrutura a gente usa como um suporte. E aqui fica a quebra da estrutura para um movimento maior. Então a gente espera que ele volte. Ele voltou certinho. Uf, vamos esperar de novo, né? Para vender aqui, eu não recomendo. Eu não recomendo. Quando vende, tu senta nas mãos, né? Ou assim, ó, se estiver nessa distância, que é o que geralmente ele faz, né? O que eu já tinha inclusive falado, né? Pela manhã ele afasta da VWAP, na tarde ele é atraído para ela. Hoje não foi assim. Aleatoriedade. Então, quer vender? Não recomendo. Mas se quiser vender, vende. Saiba que a venda tem que ser scalps, né? Eu tentei, né? Foi o que eu tentei vender ali, né? Tentei vender 2 vezes. As 2 vezes ele voltou no meu ponto de entrada e me tirou no 0 a 0. Terceira vez que eu virei pra compra, eu tomei um stop. Então ele tava gerando a liquidez pra fazer um puta de um movimento, que foi o que ele fez aqui. Ele gerou essa liquidez pra fazer esse movimentinho aqui que eu tinha mapeado. Ele foi exatamente ali e andou. Fez um movimentinho certinho. Movimento medido clássico. Pra vender, cara, olha, dá pra vir na venda, Tem que fazer, tem que aplicar os conceitos de choque e BOS junto dos setups do Joseph James. Para reversal, o back, força, principalmente bull e bear trap. Ali, ó, aquilo ali era uma bear trap. Aqui, ó, essa regiãozinha, aqui, era uma bear trap. Era uma bear trap. Traiu a venda, virou a compra. Toma, rompeu o topo, toma, e fez um pullback, toma, e seguiu pro alto. Entregou o mundo. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Não fez nada pela manhã. Fez um movimento de impulso, voltou, tirou no 0 a 0, fez um movimento de impulso, voltou, entrou no range eterno de uma mente sem lembranças. Toma, 1.200 pontos. Das 3 da tarde às 6 da tarde. E Inacreditável Futebol Clube e aleatoriedade. Índice é isso. Fechamos o índice. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. O dólar tá macabro, maquiavélico. Ele vai bem devagarinho, sem volume financeiro nenhum. Mas tá aí, ó. Dá uma olhada. Viu o que ele fez? Dá uma olhada no que ele fez? Mudou a característica do preço. Fez um puta de um pullback. Fez um pullback, voltou. Não quebrou. Quebrou a estrutura não, tô viajando. Agora ele veio aqui embaixo, aqui, ó. Quebrou a estrutura, beleza. Pra onde vai agora o choque? Onde é que é a mudança da característica do preço nos 60 minutos? Aqui em cima. Aqui em cima. E agora a gente vai ficar de olho. Ô, cacete. E agora a gente vai ficar de olho nessa quebra de estrutura aqui embaixo. Quando ele quebrar essa estrutura aqui, agora ele quebrou. Temos o ponto onde ele muda a característica do preço e passa a ser comprador insano. E ele quebrou isso aqui. Agora a gente precisa do quê? Do pullback, exatamente como o índice. A gente precisa de um pullback. Presença próxima de 21, 60 minutos para seguir capotando, né? Notem que ele faz esse movimento, ele capota, ele dança na cara da sociedade, mas ó, ele não chegou na metade do diário, não chegou na metade do canal de baixo. Não chegou na metade. Ainda falta. Tá entregando o jogo? Bem devagarinho. Não recomendo o dólar. Operar o dólar é insanidade atualmente, mas é bearish. Olha lá a média. A média no 60. Vai lá testar ela. Passou pra cima. E disse, eu vou. Toma. Né? Esse aqui nem foi o parrudo foi esse aqui. Esse aqui foi o mirradinho. Eu vou agora, eu sou comprador. Toma. Eu sou comprador ainda. Toma. Comprador. Toma. Ainda comprador. Toma. Extremamente perigoso. Vamos para a hora. Sim, Anco, meu amatiques. Mini dólar na telinha. É isso aqui que ele fez, ó, o dia inteiro. Isso aqui indica falta de volume financeiro. Pode até ter uma liquidez, o que eu não acredito. Uma volatilidade, o que eu não acredito. Deixa eu ver aqui. Não, cara, volatilidade de meros. Máximo que chegou hoje, 6,8. 6,8 de volatilidade. O dólar, meu amigo, tá morto. É mais morto do que um morto. Então, difícil. E aqui, eu ainda mapeei aqui, ó, ainda tive a paciência, já que o índice também não tava fazendo porra nenhuma. Eu tive a paciência de mapear esse
de Kenga aqui, ó. Dá uma olhada no que ele faz aqui, ó. Quebra a estrutura, muda a característica do preço, quebra a estrutura. Vai lá em cima, quebra a estrutura, faz um baita movimento, vai quebrar a estrutura. Vem pra cá, muda a característica do preço, quebra a estrutura, volta no ponto. Diz que vai mudar a característica do preço. Cai mais um pouquinho aqui, ó. Quebra a estrutura. Passa pra cá, mudança da característica do preço. Quebra a estrutura. Mais um pouquinho. Muda pra cá a característica do preço. Cara, como que tu opera um negócio desses, louco? Olha esse gráfico aqui. Como que tu opera um negócio desses? O melhor momento foi esse aqui, ó. O melhor momento foi esse aqui. E olha como ele desceu, né? Olha só como ele desceu. Interessante é que a VWAP indica muito, cara. Ela acusa o golpe, né? Só tem que ter culhão pra segurar. Tu tem que entender que é uma região, né? Não é um ponto de VWAP, é uma região. E aí tu tem que segurar os gargomilhos nessa região pra ele fazer o movimento. Apostar e acreditar no teu setup, né? Aqui o índice, ó. Mesma coisa. Tá poluído pra caralho. Tá vendo? Olha lá, região. Tentei. Eu vi que ele não ia. Eu falei, cara, quando ele fizer o movimento da compra, eu vou. Daí ele fez o movimento da compra, né? Foi. E tirou no 0 a 0. E foi mais baixo, né? Então o teu stop tem que estar infinito. Aí ele volta. Ele vai. Aí ele volta. Ele vai. Ele volta. E volta. E volta. E volta. E volta. E aí ele vai. Cara, muito sinistro isso aqui. Muito sinistro. De novo, fragilizado, sem muita expectativa de efetivamente viver disso pro resto da vida. Tem que procurar uma outra coisa, talvez. Mas disso aqui, de novo, cautela. Muita cautela. Muita cautela. Hoje ele foi o Exterminador dos Futuros. Já viu o Exterminador do Futuro? Vou fazer uma referência. O mini índice é o Exterminador dos Futuros. Ele realmente destrói a tua conta, dizima a tua conta, acaba com o teu psicológico, e aí, 3 horas da tarde, ele faz um movimento de 1.200 pontos, das 3 às 6. Se isso não é aleatoriedade, o que é? Bom, então é isso. Por hoje é só. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Se você acha que esse conteúdo agregou ao seu setup, hoje tem a possibilidade de me seguir. Eu faço projeções de segunda a quinta, liberadas à noite. Faço lives de segunda a sexta, após meio-dia, pra mostrar tudo que eu tentei fazer e evitei de bolas curvas, ou todas as merdas que eu fiz, por exemplo, como hoje. Aplicando os setups de Joseph James e os conceitos de Shock BOS, porque ele sozinho, só o setup de Joseph James ou só Shock BOS, não vão funcionar nesse ativo aqui, não vão funcionar no dólar também. Você tem que ser um cara excepcional. Além da cúpula do trovão. Muito obrigado, uma boa noite. Amanhã eu volto com live aí. Não sei se amanhã vai dar, acho que dá. Amanhã dá pra fazer live, sim. Após meio-dia. Durmam bem. Tô chateado, mas amanhã nós vamos com tudo de novo. Nós vamos fazer aí até pelo dia 14 de dezembro, a gente vai fazer isso. Depois a gente vai fazer um recessozinho até 17, 18, até dia 20 de fevereiro, 22 de fevereiro. Muito obrigado, uma boa noite. Durmam bem. E bem. Tchau.